em 5 segundos. Para mais de 100 municípios. Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Expo Zebu Dinâmica mostra novidades em máquinas, nutrição animal e manejo. Durante 3 dias, a Expo Dinâmica acontece em paralelo à 81ª Expo Zebu em Uberaba. Uma igreja desabou em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Uma semana antes de desabar, parte do fundo da igreja caiu e o edifício ficou cheio de rachaduras. No esporte, Cruzeiro perde e Atlético empata na Libertadores. O Band Cidade de hoje está no ar. Boa noite. Foi aberta a dinâmica Expo Zebu, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu. O evento conta com participação de empresas de diversos setores ligadas ao agronegócio, que vão mostrar tecnologias para a pecuária em ação. A feira vai até amanhã. Participando da Expo Dinâmica, esta empresa especializada em maquinários para florestas e jardins há 40 anos no Brasil, apresenta novidades que vão ajudar ao homem do campo. Uma delas é este pequeno trator conhecido como Giro Zero. Nessa máquina eu consigo fazer isso com muita eficiência, fazendo inclusive cortes rasos e aproveitando o residual disso para destinar para onde? Para o gado. Para se ter uma base da eficiência de crescimento, quando eu não tenho esse sistema, um pasto para voltar novamente ao crescimento demorando em torno de 28 dias. Do Ceará para Uberaba, esta fazendeira fechou negócio na compra desta moto cultivadora, utilizada para capina e aração. Ela acredita que novos equipamentos facilitam a vida do trabalhador rural. Eu acho uma grande vantagem essa tecnologia toda para a mão de obra de pequenas propriedades, grandes, claro, também. E ele faz, na verdade, tudo que talvez 2, 3 trabalhadores fariam em um dia, uma maquininha dessa faz em uma hora. Eu acho que é uma grande vantagem. Para o organizador da Expo Dinâmica, o evento é fundamental para que empresários apresentem as últimas tecnologias criadas para ajudar produtores rurais e pecuaristas. Provavelmente a Expo Zebu Dinâmica é hoje a feira que traz mais novidades tecnológicas nas áreas de lançamento de novas cultivares para a pecuária. Nós estamos falando de milho, silagem, gramíneas, leguminosas. O presidente do Sindicato Rural de Uberaba considerou que, apesar da crise econômica em que passa o país, a Expo Dinâmica é um bom momento para que o produtor rural saiba das inovações e aperfeiçoamento do mercado agropecuário. E no momento que nós estamos vivendo hoje, numa turbulência econômica, é preciso o produtor ficar mais bem informado. Para levar essa para a sua propriedade, verticalizar a produção, tem que ter conhecimento, tem que vir conhecer as novas tecnologias para diminuir o custo de produção, aumentando a verticalização das atividades. Durante 3 dias, a Expo Dinâmica acontece em paralelo à 81ª Expo Zebu em Uberaba. A pessoa que quiser conhecer a feira, basta comparecer no Parque Fernando Costa, que está disponibilizando transporte gratuito em horários específicos. A Expo Dinâmica está localizada às margens da MG 427, saída de Uberaba para Conceição das Alagoas. O Ministério Público Estadual enviou hoje à tarde uma recomendação à Prefeitura de Uberlândia para que o município não reajuste o valor do plano de saúde dos servidores. O aumento foi concedido em abril, quando um decreto estabeleceu novos valores por faixa etária. Por causa do aumento, muitas reclamações foram registradas, principalmente por servidores acima de 50 anos. Em primeiro lugar, se aumentou por faixa etária, sendo que a licitação, os anexos do processo licitatório e o contrato inicial não fixavam o reajuste por faixa etária. Se não fixava inicialmente o reajuste por faixa etária, não poderia fazer o reajuste hoje por faixa etária. Então há uma incompatibilidade, uma incoerência com o reajuste que é feito agora, com base em faixa etária, sendo que isso não era previsto na licitação. A licitação previa tão somente um reajuste com base em fatos imprevisíveis, com base em necessidades que o plano de saúde demonstrasse, especialmente naquilo que se chama sinistralidade. Se aumentou excessivamente acima da inflação do ano passado, que a inflação do ano passado foi 8%, né, comparando todos os meses, e nós tivemos aumento para alguns determinados consumidores na casa de 376%.
Aqueles que são maiores de 58 anos, o decreto municipal acabou fazendo uma discriminação, foi discriminatório. Um homem foi assassinado hoje à tarde no bairro Oswaldo Rezende, em Uberlândia. De acordo com a polícia, a vítima, que era um mecânico, morreu após ser assaltado. Um assalto vitimou um senhor de 50 anos aqui no bairro Oswaldo Rezende, Márcio Fábio Santos. Tenente Mota, você chegou no local na hora, como que foi que se deu essa ocorrência? Assim que a gente foi acionado pelo Copom, nós chegamos de imediato nesse local aqui, a vítima se encontrava ao solo. A nossa viatura de imediato fez o socorrimento dessa pessoa até o pronto-socorro da UFA. Infelizmente ela veio a óbito. E o que esses bandidos levaram daqui da oficina? Os dois autores menores de idade, aparentemente, segundo testemunhas, chegaram ao local e querendo o cofre com a arma na cabeça dessa vítima. Porém, essa vítima ela não era a dona do estabelecimento e não tinha cofre no local. E diante da circunstância, acabou que houve o disparo e ela foi vitimada. Não conseguiram o intento principal, que era segundo elas, um cofre, mas conseguiram subtrair uma carteira de uma das vítimas com R$50. Podemos dizer que esse é mais um latrocínio na cidade de Uberlândia? Então, a nossa análise criminal está fazendo os levantamentos. Pode ser que seja uma simulação para que seja levado a crer que seja um latrocínio. Contudo, como a vítima ela não era dona do estabelecimento, pode ser que essas informações não sejam verídicas. A análise criminal, juntamente com a Polícia Civil, está fazendo os trabalhos deles com o intuito de realmente chegar na verdade dos fatos. O homem identificado como Irã Alves da Cruz foi preso hoje à tarde na MG 255, no trecho que liga as cidades de Frutal e Itapajipe, no Pontal do Triângulo. O suspeito estava em um caminhão quando foi abordado pela polícia. Após uma vistoria no veículo, os policiais descobriram um fundo falso, onde estavam escondidos 313 tabletes de maconha. São cerca de 324 quilos da droga. Iron disse à polícia que o caminhão foi carregado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele receberia R$10 mil pelo transporte. Vamos falar agora sobre saúde. A hérnia de disco é uma patologia que atinge mais de 5 milhões de brasileiros. Segundo pesquisa publicada na revista Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, 90% dos casos não precisam de cirurgia. A coluna vertebral é composta por vértebras e entre elas existem discos, que são estruturas em forma de anel que têm a função de evitar o atrito entre os ossos e amortecer o impacto. Quando esses anéis saem da posição normal, ocorre o que conhecemos como hérnia de disco. São vários fatores, né? Idade, sedentarismo, obesidade, má postura, genética, movimentos incorretos, né? Pessoas que trabalham pegando muito peso. Então, assim, fatores tem vários, né? E aí, dentre esses fatores, existem a somatória deles. Às vezes o paciente ele tem vários fatores de risco. A hérnia pode acontecer em qualquer um dos discos, mas o problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical por serem áreas mais expostas ao movimento e que suportam mais carga. A grande maioria dos casos são tratados conservadoramente, né? Um processo que não tem cura, tem tratamento e hoje em dia tem muitos tratamentos eficazes. Mas o grande segredo é o paciente tratar e se manter bem. Em 90% dos casos não é necessária intervenção cirúrgica e sim tratamentos que hoje, aliados à tecnologia, estão mais eficientes e proporcionam o alívio das dores aos pacientes. Tenho tido uma melhora bem considerável com os tratamentos, sim. Não é necessário cirurgia? Não é caso de cirurgia por enquanto e o máximo que eu puder evitar a cirurgia eu vou fazendo os tratamentos, assim, os acompanhamentos para tentar realmente não precisar fazer a cirurgia. O tratamento passa por diversas fases de acordo com cada paciente, mas o fato é que não existe cura para a patologia e sim terapias para conviver com a doença. Renes, como você se sente depois dessa sessão? A gente tem uma sensação de alívio, né? E parece que realmente ela alivia assim, essa tensão que a gente sente normalmente. E uma das atividades que trazem grandes benefícios para os pacientes que possuem hérnia de disco é o Pilates.
Então, antes eu sentia muita dor, então depois que eu fiz o tratamento, comecei o Pilates, estabilizou essa dor. Hoje eu consigo viver praticamente sem dor. Uma igreja desabou durante a noite em Patos de Minas. Os destroços atingiram 4 residências e um salão de beleza. Os detalhes logo depois do intervalo. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. A Justiça de Uberlândia revogou a liminar que obrigava a Câmara Municipal a realizar eleições para o cargo de presidente da Casa. A decisão foi tomada pelo juiz titular da 2ª Vara de Fazenda Pública, João Elias da Silveira. O magistrado considerou que a Resolução 67 de 2006 alterou o regimento interno da Câmara de Vereadores. Ela estabelece ainda que os cargos da mesa diretora sejam ocupados por chapa completa, como aconteceu para a diretoria atual. Com a decisão, as eleições previstas para junho estão suspensas. O vereador Adriano Zago continua no cargo. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, uma igreja desabou durante a noite. Os destroços atingiram 4 residências e um salão de beleza. Por sorte, ninguém ficou ferido. Pela manhã, o trabalho dos moradores foi de retirar os pertences que ficaram no meio dos escombros. O fundo da casa de Dona Natália ficou destruído. Ela estava em casa quando a igreja desabou. Estava dentro de casa, estava no meu quarto na hora que caiu. E foi um barulho horroroso. Valmir também estava dentro de casa quando a estrutura desabou. Para se salvar, ele teve que se esconder debaixo do tanque de roupas. Ele teve apenas um ferimento no pé esquerdo. Eu tava mais meu irmão lá assistindo televisão, né? Aí no momento nós escutamos um barulho. Aí eu falei com ele, tá começando a cair a igreja. Aí ele falou, então vamos correr. Nós saímos pela uma porta e eu pela outra. Aí no momento não deu pra mim sair. Ele conseguiu sair na frente. Aí eu tive que esconder debaixo do tanque lá, lavar roupa. Valmir morava na casa dos fundos desta residência. A casa dele ficou destruída com desabamento. Valmir e o irmão perderam tudo. Uma semana antes de desabar, parte do fundo da igreja caiu e o edifício ficou cheio de rachaduras. O Corpo de Bombeiros esteve no local e interditou tanto a igreja quanto a obra, que é realizada logo ao lado. O desabamento aconteceu por volta de 9 horas da noite de ontem. A Igreja Assembleia de Deus Missão já estava com a estrutura condenada pelo Corpo de Bombeiros. A gente realizamos 2 boletins de ocorrência, falando sobre os cuidados que teria que ter, e indicamos também para os proprietários que procurassem engenheiros civis na área da construção civil para que orientasse melhor a prefeitura também, para ser tomadas providências cabíveis aqui para sanar os problemas. Os responsáveis pela igreja alegam que o desabamento foi causado pela obra de construção de um prédio que é realizada ao lado. Então a igreja em si já está instalada aqui há mais de 15 anos. O templo não mostrava nenhuma rachadura, nenhuma trinca. É um templo lindo. Há 1 ano e pouco foi reformado. Os responsáveis pela obra não foram encontrados por nossa equipe. O Corpo de Bombeiros interditou parte das residências atingidas. Apenas uma casa que está interditada. Continua o trabalho intenso de guardas municipais e agentes de fiscalização de Uberaba para coibir o transporte irregular de passageiros. Hoje, pela manhã, nossa equipe flagrou a apreensão de mais 2 veículos em situação irregular. Nós estamos aqui com o guarda municipal Jean-Vé, que vai explicar para nós. Jean-Vé, o que está acontecendo aqui? O Guarda Municipal, em apoio ao Departamento de Transportes Especiais da CETRANS, ligado à Prefeitura Municipal de Uberaba, desencadeando a operação em desfavor dos mototaxistas clandestinos que estão desenvolvendo essa profissão remunerada, não estando devidamente credenciados junto à Prefeitura. Nesse caso aqui, 2 motociclistas? Inclusive 2 motociclistas, inclusive um inabilitado, desenvolvendo a profissão de mototáxi. Diante de tal situação e em apoio ao Departamento de Fiscalização, serão tomadas as devidas providências, tais como as motos recolhidas ao pátio credenciado, tomadas providências quanto à falta de habilitação de um dos condutores, e a parte de fiscalização do Departamento de Fiscalização de Transportes Especiais será feita pelo referido departamento.
Ok, obrigado, Janvec. Tá importante, trabalho da Guarda Municipal juntamente com o Departamento de Transporte Especializado da CETRANS. 2 veículos que estão sendo apreendidos porque os motociclistas simplesmente estavam executando a profissão irregular junto a mototáxis aqui na cidade de Uberaba. Luiz Cláudio Faria para a Band Triângulo. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em algumas cidades da região. Em João Pinheiro, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 28, mínima 18. Em Ipiaçu, a sexta-feira será ensolarada, não há previsão de chuva. Máxima 30 graus, mínima 20. Sem chuva também em São Francisco de Sales. Dia de sol com algumas nuvens. Máxima prevista 27, mínima 18. Amanhece sol em Varjão de Minas, com aumento de nuvens ao longo do dia. Pode chover à tarde e à noite. Máxima 26, mínima 17. E em Indianópolis, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. Temperatura máxima 26 graus, mínima 17. Os dados são do Instituto Climatempo. Termina amanhã em Uberlândia o Encontro Nacional de Engenharia Biomecânica. O evento terá a participação de palestrantes nacionais e internacionais. É isso mesmo, o encontro está acontecendo aqui no Center Convention, o Encontro Nacional de Engenharia Biomecânica, e conta com palestrantes nacionais e internacionais. Quem tem mais detalhes é o professor da UFO, Fernando Lourenço. Fernando, qual o objetivo desse encontro aqui em Uberlândia? Esse encontro, na verdade, ele tem um objetivo de reunir palestrantes, tanto nacionais quanto internacionais, assim como você mesmo falou, onde nós reunimos informações de projetos que estão sendo desenvolvidos dentro dessa área de bioengenharia. E é uma engenharia que tem desenvolvido projetos aí realmente que tem surtido muito efeito positivo para a sociedade num todo. Com certeza. Atualmente, assim, tem vários para-atletas, inclusive, que geralmente esses equipamentos são desenvolvidos para atleta de ponta, né, e depois é distribuído ao longo de toda a sociedade. E são dispositivos que tragam assim, muito benefício. Uberlândia hoje, na verdade, conta com equipe, cuja essa equipe ela é referência nacional e internacional no esporte. E os interessados em participar do encontro, qual o procedimento? Ele pode nos procurar aqui no Center Convention. A secretaria ela fica aberta das 8 até as 18 horas da tarde. A taxa de desemprego do país fechou o primeiro trimestre em 7,9%. Isso é o equivalente a quase 8 milhões de pessoas sem trabalho. É a maior taxa desde o mesmo período de 2013. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em Minas Gerais, a taxa de desocupação ficou em 8,2% no primeiro trimestre. O estado foi o segundo com o número mais alto de desemprego na região sudeste, ficando atrás apenas de São Paulo. Daqui a pouco no Band Cidade, rodada ruim para os grandes de Minas na Copa Libertadores. Fique com a gente, eu volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. A Defensoria Pública de Minas Gerais promove o primeiro mutirão das famílias em Ituiutaba, Pontal do Triângulo. O objetivo principal é defender os direitos das crianças e adolescentes. O evento vai até o dia 22 de maio, na unidade da Defensoria Pública do município, na Avenida 11, número 1284. O atendimento será entre 1 e 4h30 da tarde e para participar não é preciso se cadastrar antes. Serão realizados os seguintes atendimentos: ações de alimentos, como pedido de pensão alimentícia, ações de execução de alimentos, como pensão alimentícia atrasada e reconhecimento espontâneo de paternidade. Agora o esporte. Começou o mata-mata para os dois mineiros na Taça Libertadores. E a rodada não foi boa para o Cruzeiro e Atlético. O Galo recebeu o Internacional e ficou no empate em 2-2. Chegar às oitavas de final não foi fácil, mas para quem acredita, tudo é possível. E o que a torcida quer?
que o Galo vença o jogo em casa para facilitar a vida lá no Beira-Rio. Se houver obstáculos, eles já estão acostumados, já sabem o que esperar do time. E a previsão do torcedor se confirmou mais uma vez: sofrimento aqui no Independência. A tensão começou logo no primeiro minuto, quando Lisandro Lopes abriu o placar para o Inter. O empate veio logo depois, aos 13 minutos, com Douglas Santos. No segundo tempo, a estrela do técnico Diego Aguirre brilhou com 2 substituições certeiras. D'Alessandro cobrou falta e Valdívia fez de cabeça. E novamente o empate aos 49 minutos. No finalzinho, Leonardo Silva marcou e trouxe alívio para a torcida atleticana. Nós procuramos o gol até o final. Nossa equipe estava bem na partida, infelizmente eles saíram na frente 2 vezes ali. A decisão é na quarta-feira que vem no Beira-Rio. E os 2 técnicos já estão ansiosos pelo novo encontro. O empate foi bom. Se eu falava antes do jogo, um empate 2-2, é excelente. É um clássico brasileiro e nós teremos também momentos emocionantes lá no Beira-Rio. Já o Cruzeiro foi a São Paulo para enfrentar o Tricolor. Com o estádio lotado, a Raposa não jogou bem e perdeu por 1-0. Eles queriam ver o São Paulo honrar sua tradição de ser um gigante na Libertadores. Foi acreditando nisso que quase 67 mil torcedores lotaram o estádio, o maior público do ano no Brasil. Deu certo. O goleiro Fábio fez um monte de defesas, até que aos 37 minutos do segundo tempo, cruzamento de Bruno, cabeçada mortal de Centurion para dar a vitória para o Tricolor e continuar alimentando o sonho do Tetra. O mais importante foi ter feito um gol aqui, acho que 0-0 seria um resultado injusto para a nossa equipe. Com o resultado, o São Paulo joga por um empate em Belo Horizonte. Pode até perder por um gol de diferença, desde que consiga balançar a rede também no Mineirão. O Cruzeiro precisa de uma vitória por pelo menos 2 gols de vantagem. Sabíamos, né, que a pressão ia ser grande pelo público, pela tradição do São Paulo, uma equipe também de muita qualidade. Mas dentro de todas essas dificuldades, acho que o Cruzeiro se portou bem. E o Band Cidade de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 6:50 da noite. Obrigada pela sua companhia e fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.